Começa agora na Acústica FM e Portal Porto Alegre 24 horas, o programa Raio X, cobertura especial, sabatina com os pré-candidatos ao governo do Rio Grande do Sul. A apresentação, Diego Garcia e Dr. Aragon Érico Dasso Júnior. Estamos aqui com um candidato que você vai ouvir a apresentação dele agora. Preto tem 50 anos e nasceu em Miraguaí, na região Celeiro. É formado em gestão pública e tem suas origens na agricultura familiar. Filho de Adão Preto, deputado federal falecido em 2009 e dona Otília Preto, Edgar está em seu terceiro mandato como deputado estadual. Foi líder da bancada petista no governo Tarso Genro e em 2017 foi presidente da Assembleia Legislativa. Na última eleição, fez votos em 473 municípios gaúchos e acumula a marca de ser o mais votado da história do Partido dos Trabalhadores no Legislativo Estadual. Uma de suas causas com reconhecimento internacional é o trabalho pelo fim da violência contra as mulheres, que o levou a ser membro do Comitê Nacional Eles por Elas, da ONU Mulheres, e coordenador do Comitê Gaúcho Eles por Elas, único comitê estadual do país autorizado pela ONU. Quem passará pelo raio-x de hoje é Edgar Preto. Então, voltando para a nossa pré-sabatina, o Edgar Preto ele tem uma peculiaridade, doutor. Ele manteve a média de votação, mesmo com o antipetismo das últimas eleições. E a minha primeira pergunta, Edgar, como que se faz para ser uma unanimidade dentro do partido e vir sem toda essa confusão que se armando nos outros partidos? Bom, Diego, quero te cumprimentar também, a professora Aragon, agradecer o Raio X pelo carinhoso convite para estar aqui falando com milhares de ouvintes, telespectadores, internautas. É um prazer enorme. O Partido dos Trabalhadores, Diego, vem há algum tempo já trabalhando essa possibilidade de uma troca geracional, uma renovação política, que é o que eu represento também, porque até aqui, orgulhosamente, professor, nós viemos sendo liderados pelo Olívio Dutra, pelo Tarso Genro, nossos dois ex-governadores, o senador Paulo Paim, também uma voz muito importante entre nós. E foi a partir de um diálogo com essas nossas lideranças que chegou-se a essa conclusão, e eles, não tendo disposição para serem candidatos, avaliaram que, neste momento da história, o nome que poderia fazer essa troca geracional é o nome desse amigo que vos fala, Edgar Preto, filho do seu Adão Preto, da dona Otília, vim lá do interior de Miraguaí, com muito orgulho, venho do Cabo da Enxada, fiquei como jovem rural até os meus 15 anos, fui candidato em 2010 muito por força da vida, foi quando meu pai faleceu com 63 anos, foi também uma decisão coletiva, quem iria continuar com o legado do velho Adão, na época o Olívio Dutra era presidente do nosso partido, e ele que chamou um coletivo para debater quem iria seguir o legado do Adão Preto no parlamento, e eu fui escolhido. Fui eleito no primeiro mandato, já o mais eleito do meu partido, mais votado, com 69 mil votos, assim foi nas 3 vezes consecutivas, e a partir dessa indicação, Diego, nós passamos então a fazer o diálogo com as nossas lideranças, bancada estadual, bancada federal, unanimemente. Fizemos 28 encontros regionais para dar possibilidade de todos os filiados do PT poder dar sua opinião, porque afinal de contas não é qualquer momento que nós estamos atravessando. Então todos os filiados do PT que quiseram, tiveram disposição, tiveram a oportunidade. Isso lá em abril do ano passado, o meu nome então foi homologado num acordo interno do PT, no diretório estadual, e de lá para cá eu venho dialogando já nessa condição de pré-candidato a governador. Estou com o pé na estrada, eu sem demérito a ninguém, mas eu conheço o Rio Grande de ponta a ponta, fiz voto na última eleição em 473 municípios, conheço geograficamente, socialmente e politicamente, sei os partidos que disputam em cada região, em cada município, e convivo com muita franqueza, colocando as minhas opiniões sempre de uma forma muito transparente, não faço política com cartas na manga, e certamente por isso, por essas características, de saber respeitar os que pensam o contrário do que eu penso, ter minhas posições sempre muito claras, né?
mas saber conviver com as diferenças. É que o PT escolheu, então, meu nome, por unanimidade, para pré-candidato a governador, logo mais como candidato, e vou lutar muito para ser governador do nosso querido e amado Rio Grande. Muito bem. Deputado Edgar, boa noite. Prazer me ter aqui. Vamos aproveitar, então, esse tempo que a gente tem para conversar um pouco sobre as propostas e, embora a gente ainda esteja numa fase de pré-candidaturas, nós podemos falar já de propostas de governo. Entretanto, o dia de hoje ele alterou um pouco o meu roteiro aqui das perguntas e a renúncia do governador me obriga a começar perguntando a respeito disso. Eu lhe confesso que me parece inédito que a gente tenha um governador renunciando 9 meses antes de cumprir o seu mandato, né? Ou seja, os motivos, as justificativas, com certeza, daqui a alguns dias ele comentará, mas é um momento delicado do Rio Grande do Sul, não só pela pandemia, mas pela questão da própria seca, que afetou muito o Estado, e já nos últimos meses, o governador parecia muito mais voltado para um cenário futuro eleitoral do que para o próprio governo do Estado. Gostaria de lhe ouvir um pouco sobre essa renúncia, fundamentalmente sobre o executivo, sobre o governo do Estado, sobre como o senhor avalia esse último ciclo de 4 anos e especialmente esse cenário contemporâneo, aí, que lhe confesso, me surpreendeu muito do ponto de vista do ineditismo, né? Professor, nossa opinião do PT é que o governador tem as suas prerrogativas e ele faz o que ele bem quiser do seu futuro político. Mas o fato é, nós inclusive fizemos uma nota hoje, é conhecida do Rio Grande do Sul, porque afinal de contas um partido como o nosso, que já teve a oportunidade de governar o Rio Grande por 2 vezes, governar o nosso país, ter feito uma diferença tão positiva na vida do povo trabalhador, tem que ter a sua opinião em momentos como esse. E nós expressamos exatamente o nosso sentimento, que a partir do ano passado ainda, quando o governador passou a disputar as prévias internamente para ser candidato a governador, a partir dali ele já deixou de governar o nosso Estado, em função de várias questões, uma delas o professor citou muito bem. As prévias à presidência. A presidência, quando ele perdeu as prévias para o João Dória, o governador de São Paulo, ele fez todo aquele movimento disputando as prévias, perdeu, e aí ficou o suspense. O que ele será? Procurou outro partido. Até ontem, a que tudo indicava, ele iria para outro partido. Não sei se foi desconvidado ou nunca foi convidado. O fato é que ele não foi para o partido anunciado, volta a ficar no seu partido, que teria anunciado a sua disposição de sair, fica no partido e renuncia o governo do Estado. Uma decisão inédita. Nunca um governador do nosso Rio Grande, esse Estado tão importante da federação, renuncia o seu mandato sem ter um destino certo para onde vai. Ou ele vai, então, de novo disputar internamente as prévias que perdeu, porque aqui tudo indica, João Dória continua sendo candidato. Por isso que nós estamos com 425 municípios em situação de emergência e, infelizmente, nunca um governador virou as costas para esses homens e mulheres que tinham da terra o que é essencial para a nossa vida, que é o alimento. Nunca um governador deixou regiões descobertas. Aliás, lá já disputando as prévias, era ainda aquele agudo da pandemia, que ele jogou aquela responsabilidade para os prefeitos, no momento que as UTIs se encheram, que não tinha mais recursos, sem saber para onde levar pacientes, o governador disse agora, é os prefeitos que devem decidir como será. Então, naqueles movimentos que ele fazia, já estava tudo indicado que ele não queria mais governar o nosso Estado. Nessa pior seca, como eu disse, que ataca violentamente, economicamente, os agricultores e agricultoras, o setor como um todo, que contribui com 40% do nosso PIB. Olha o peso que tem o setor agrícola do nosso Estado. Dali sai emprego, dali sai alimentação, nenhuma assistência. Nós temos um banco público altamente lucrativo. O governador tem anunciado um superávit de 2 bilhões e 500 milhões, que não parou em pé por mais de um mês, porque agora estamos vendo os hospitais se descredenciando, querendo se descredenciar do IP pela dívida que o IP tem, o IP Saúde tem com os hospitais e prestadores de serviço, nenhum aumento para os servidores, nem reposição da inflação verdadeiro.
Agora a grande manchete é: saímos, né, do vermelho, estamos pagando em dia, depois de quase 7 anos, sem receber em dia, tendo que ir no banco financiar o seu salário, sem receber reposição. E na pandemia de agosto de 2020 e agosto de 2021, 25% das pequenas e microempresas fecharam suas portas. Impactou em 500 mil de empregos e não teve nenhuma medida verdadeira que chegasse lá na ponta para aquele que mais precisa, para o pequeno, para o micro, para o MEI, para o informal, alguma ação do Estado. É por isso que não fiquei surpreso, mas lamento profundamente um Estado como o nosso, um governador jovem que se elegeu dizendo descomprometido-se da velha política e apresenta essa decisão inédita que, por certo, prejudica muito o nosso Estado. Deputado, por que nós vimos a esquerda mais radical, ela no movimento agressivo contra o presidente da República? E por que ela foi mais light com o governo do Estado nessa gestão? Ela não bateu tanto na gestão do governo do Estado. Olha, Diego, convenhamos, tem diferenças dos personagens. Não, eu sei, mas assim, a esquerda seria a oposição hoje. A esquerda hoje, a oposição hoje ao Eduardo Leite. É PT, PDT e PSOL. PCdoB não tem representação, infelizmente, na Assembleia Legislativa. O PSB está na base do Eduardo Leite. A esquerda foi light com o governador. Ela não foi tão agressiva quanto foi em outros governos. Nós fizemos uma opção, Diego, lá quando começou a pandemia, de que nós, independente de sermos oposição, nós teríamos que ajudar, apontar caminhos para o nosso Estado. Foi a primeira bancada que, no momento da pandemia, se reuniu virtualmente e fizemos um documento oferecendo a nossa ajuda política, oferecendo a nossa experiência, o legado de Olívio Dutra, de Tarso Genro, do presidente Lula, da Dilma, para enfrentar o momento que nós sabíamos que era o mais severo da nossa história. E assim nós nos portamos, mas nunca deixamos de apontar um caminho alternativo. Por isso nós somos oposição. E sempre nós apontamos esse caminho alternativo com propostas concretas, propostas que param em pé. Temos na Assembleia Legislativa, sobre a seca, antes ainda, um projeto que está tramitando, já passou na Comissão de Constituição e Justiça, PL 115, que é para um crédito emergencial aos pequenos agricultores. Especialmente ainda lá atrás, quando era antes da seca, quando nós protocolamos, era com a justificativa do preço dos alimentos. Na época do Lula, na época do PT, a cesta básica era R$ 277. Hoje está R$ 696. Passamos o ano passado todo com a cesta básica mais cara do país. Ô Diego, tu acha que é possível um Estado como o nosso que produz tanto, um Estado que tudo que se planta dá? Nós estamos pagando nesse território a comida mais cara do nosso país. Isso é um verdadeiro descaso, porque os governos nacional e estadual perderam ou abdicaram de produzir políticas públicas para produzir comida. E o nosso Rio Grande, mesmo o pequeno agricultor, vai buscar sua viabilidade econômica e vai para a monocultura. Porque a nossa soja, que é tão importante nacionalmente, aqui deixa muito pouco, né? É o que dava renda até então. Mesmo o minifúndio deixava de plantar arroz, batata, feijão, deixava de produzir leite e migrava para a monocultura, e a China levava a nossa produção e leva em torno de 77%, como foi o ano passado. Estamos produzindo comida para os animais na China e não estamos preocupados com quem passa fome aqui no nosso Rio Grande. 1.200.000 pessoas abaixo da linha de pobreza. E cadê o governador do estado? Né? Por tudo isso, que nós, a bancada do PT, não abdicou de fazer oposição, mas uma oposição consequente, uma oposição responsável com quem já governou e que pretende voltar a governar o Rio Grande do Sul. Deputado, voltemos aqui a essa questão que o Diego levantou sobre os campos, né? O Rio Grande do Sul sempre foi os campos políticos. O Rio Grande do Sul sempre foi um estado com uma polarização muito forte. Da ditadura militar para cá, a gente não teve um governador reeleito. Esse é o cenário. O seu partido já governou por 2 vezes, inclusive a última vez que governou com o governador Tarso era o seu primeiro mandato como deputado. Isso, foi líder da nossa bancada. E o senhor foi líder da bancada do Partido dos Trabalhadores na Assembleia. Porém, no último ciclo eleitoral, isso também já tinha acontecido naquela transição do Rigoto para a Ieda, e agora nesse último ciclo eleitoral, pela primeira vez, o Partido dos Trabalhadores não chegou no segundo turno no processo eleitoral. Chegaram 2 candidaturas do mesmo campo,
com projetos muito semelhantes, e, enfim, e o governador atual, Eduardo Leite, sucedeu o Sartori. Neste momento, esses últimos, provavelmente 2018, tenha sido um ano ruim para o campo da esquerda no Rio Grande do Sul, em função desse cenário. Como o senhor avalia a possibilidade? O PV salvo engano, já assumiu a sua candidatura, a sua pré-candidatura, mas como o senhor avalia a possibilidade de haver uma possibilidade da esquerda, né, chegar mais unida, inclusive no primeiro turno? Né? Como é que anda as conversas com o PSB, que aparentemente tem uma candidatura própria, PDT, PCdoB, PSOL? O senhor poderia falar um pouco se é possível termos uma candidatura de esquerda mais unificada nesse processo eleitoral? Aragão, nós, a bancada do PT, nacional e estadual, nossa direção, está muito entusiasmado com essa possibilidade. Se depender do PT, nós faremos a frente mais ampla possível aqui no Estado para organizar o palanque do presidente Lula. Nós já estamos federados nacionalmente com PT, PCdoB e PV. O PSB não está na federação, mas já declara apoio ao presidente Lula, terá a candidatura a vice. E aqui no Rio Grande do Sul, da mesma forma. Nós estamos conversando lá desde o ano passado. Está esperando o Beto? Eu gostaria muito que o Beto estivesse compondo a nossa frente. Vamos falar uma linguagem mais popular. Está trocando uma ideia com o Beto ou não? Tenho conversado com o Beto, sim. Foi um dos primeiros pré-candidatos que eu visitei. Visitei a direção do partido, conversei com o Beto Albuquerque. Desde sempre venho conversando com o PDT, porque eu tenho a impressão de que ainda tem espaço para a gente ter aqui o PDT e PT juntos já no primeiro turno. Eu vou até o finzinho, tenho muita esperança, tenho uma excelente relação com a bancada do PDT, tenho amigos que são lideranças nas regiões que me acolhem e me dizem, Edgar, nós queremos estar juntos já no primeiro turno. Não sei se teremos essa oportunidade, cada um tem seu calendário, cada um tem suas questões internas, mas o certo é, tem um sentimento da base partidária dessa união, viu, Diego? A base partidária do campo democrático quer estar unida já no primeiro turno. Tenho conversado muito com a minha amiga Manuela, semana passada convidei para ser candidata a senador da minha chapa. Estou sabendo já. Eu já ia falar agora, você já falou já. E o PV já declarou, então, apoio à nossa pré-candidatura e vamos conversar. Amanhã tem conversa com outras siglas também. Outras siglas que não são, aqui no Rio Grande do Sul, desse campo bem formado da esquerda, centro-esquerda, progressista, são progressistas, mas que já declararam apoio ao presidente Lula e nós vamos conversar aqui. Afinal de contas, eu quero ser o representante, então, desse palanque do presidente Lula, eu tenho que conversar com todas as forças que o presidente tem conversado, porque o momento é diferente. Nós temos que virar essa página, viu? Aragão, tu sabe, tu fez também na tua pergunta, incluiu o tempo difícil que o PT viveu em 2018. E eu concordo com vocês. O nosso partido viveu o pior momento da sua história em 2018. Já tinha havido o golpe contra a presidenta Dilma, que, aliás... Foi inocentada hoje, né? Inocentada hoje. Todo mundo sabia. Antes de eu chegar, eu queria só fazer uma perguntinha sobre isso aí. O senhor abriria mão de cabeça de chapa para o Beto Albuquerque? Olha, quando a gente está querendo fazer uma composição, a gente nunca deixa de dialogar sobre todos os cenários. É sim ou não? Mas o que eu já falei, inclusive para o Beto Albuquerque, inclusive para o PSB, é que o PT quer entrar nessa coligação, formar esta frente do tamanho que nós somos. O PT já governou o Estado por 2 vezes. Não. Nós somos, pela 5ª vez consecutiva, a maior bancada na Assembleia Legislativa. Já governamos as principais cidades do Estado. Deputado, sim então, ou não, deputado? Como é que a gente volta? Como é que a gente se diminui? Olha, eu quero entrar nessa chapa, então, para eu entrar, eu tenho que me diminuir. Não, nós vamos se apresentar do tamanho que nós somos. A candidatura do presidente Lula é do PT. Nós queremos ter o PSB, queremos o PCdoB, queremos o PSOL. Tenho conversado muito com meu amigo Pedro Ruas, que é pré-candidato também a governador, e também mantenho a esperança. Nunca faltará, por parte do PT e desse pré-candidato, diálogo para formar esta grande coligação. O certo é, estamos já coligados com muitos setores que não são de partidos políticos, mas que são importantes para o Rio Grande do Sul, importante economicamente, do setor produtivo, dos movimentos sociais, do campo e da cidade. Tem uma grande união. E a esperança que a gente vê acontecendo no Brasil afora, aqui nos Pampas Gaúchos também tem um ar de esperança, de uma renovação verdadeira, de um governador, de um governo que se preocupe com os mais pobres, que não permita admitir, num estado como o nosso, que produz tanto, tudo que se planta dá, a gente conviver com a fome. Isso é inaceitável. Eles procuram um novo alinhamento da estrela, Aragão, das estrelas. Vai lá, Aragão. Deputado, sobre
projeto. Então, né, claro que quando estamos nessa fase de pré-candidatura e de coligações, e com esse cenário novo, inclusive da legislação eleitoral com a federação partidária, o projeto ainda está em aberto, porque nesse campo, novas forças políticas seguramente contribuirão para a elaboração de um projeto de governo definitivo no momento adequado. Mas, nos últimos anos, não, nas últimas décadas, tem um debate que se estende no Rio Grande do Sul de forma insistente em todo o processo eleitoral. O senhor acompanhou esse debate na Assembleia Legislativa ao longo desses últimos 12 anos, e nessa legislatura a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul foi alterada, e é o debate a respeito das privatizações, especialmente, é um tema que eu tenho uma o Diego sabe, lá vem, e eu insisto sempre nesse independente do pré-candidato. E claramente lhe faço a pergunta, porque o senhor acompanhou esse debate, o senhor participou, inclusive, desse processo de votação. O governador atual optou por um caminho, que também é um caminho sui generis, porque desde que o artigo 22 da Constituição Estadual foi alterado lá em 2002, no final do governo Olívio Dutra, incluindo a cláusula do plebiscito para privatizações de empresas públicas, sociedades de economia mista do Estado do Rio Grande do Sul, esse debate, muitos governadores ou governadoras já tiveram interesse em privatizar empresas públicas, sociedades de economia mista, porém, ou por não terem maioria na Assembleia, ou por entenderem que não era esse o caminho, não levaram adiante seus projetos de privatização. Porém, com o governador Sartori, no mandato anterior, já houve extinção de fundações, mas não conseguiu chegar na alteração da Constituição, porém o atual governador conseguiu. Retirou da cidadania do Rio Grande do Sul o direito de determinar se deseja ou não deseja privatização da CE, da Corsã, do Banrisul, porque outras já haviam sido alteradas em função da Constituição, inclusive extintas, em alguns casos. Muito bem. Do ponto de vista da democracia, do ponto de vista da participação como elemento central, houve um retrocesso nesse processo? E qual a sua posição? Porque eu sempre achei estranho que projeto de desenvolvimento esteja associado a privatizações. E quando vender e o patrimônio desaparecer, qual é o projeto de desenvolvimento? Porque esse dinheiro se esgota em algum momento. Qual é a sua posição sobre as empresas públicas, sociedades de economia mista, sobre a privatização dessas mesmas empresas públicas, sociedades de economia mista, e especialmente sobre a retirada do plebiscito? A nossa Constituição era uma das mais avançadas do Brasil e me parece que houve, de fato, um retrocesso, mas queria lhe ouvir. Aragão, sem dúvida nenhuma, uma excelente pergunta, porque isso que diz respeito ao cotidiano, né? Eu achei longa, dia a dia. Mas foi boa. Foi longa. Mas é importante pontuar bem, as pessoas têm que compreender o que é a privatização. De pronto, Aragão, eu digo a ti que nós não temos nenhum preconceito sobre a questão das privatizações. Obviamente nós não defendemos empresas pesadas, empresas que não dão lucro, empresas que dão prejuízo, que não têm importância para o desenvolvimento do nosso Estado. Mas não é o caso, né? Eu participei muito ativamente, acompanhei muito de perto a questão da privatização, da retirada do plebiscito da Constituição, para o povo não poder opinar mais. Eu era presidente da Assembleia, Diego, em 2017, quando o governador Sartori tentou, a toda forma, retirar da Constituição o plebiscito. Só que, para isso, ele escolheu um caminho que ele teria que sapatear por cima do regimento interno da Assembleia Legislativa. E eu era o presidente. E eu estudei muito, me assessorei muito bem, e mandaram as informações, os pedidos para a formação do projeto de retirada da Constituição de uma forma errada. Quando se deram conta, não tinham mais prazo, mas correram atrás igual, fizeram o projeto, passou por toda a tramitação e chegou na Assembleia Legislativa, chegou no plenário. Porém, foi uma convocação extraordinária, convocado 2 dias, e o presidente tem essa prerrogativa. Uma sessão extraordinária pode convocar quantas ele quiser, depois daquela formal que o governador convocou. Mas eu avisei, na época, o líder do governo, hoje escolhido como pré-candidato também do MDB, que eu não faria nenhuma convocação extraordinária. E os discursos da oposição na época foi controlado, o tempo foi controlado, teve as 2 sessões por 4 horas cada uma, e o governador não conseguiu retirar da Constituição, mesmo tendo a maioria na Assembleia Legislativa. Com um porém, antes
de eu ser presidente, quando tinha um projeto polêmico na Assembleia, convocava-se os trabalhadores da segurança, da Brigada Militar, para fazer um cordão de ferro e de gente para impedir que os gaúchos entrassem na Assembleia Legislativa. No dia da minha posse, eu disse que enquanto eu for presidente, não terá nem grade, nem de ferro e nem humana que vai impedir qualquer gaúcho de entrar na Assembleia Legislativa, mesmo que seja para protestar. E assim, com as galerias cheias, os deputados mesmo da maioria da base parlamentar não tiveram coragem de votar naquela vez retirada da Constituição, porque, afinal de contas, aquele artigo na Constituição não foi colocado por acaso. Foi graças ao trauma que ficou das privatizações que o Antônio Brito fez. O Brito não vendeu a CE, a Corsan e o Banrisul porque o mestre Olívio Dutra ganhou a eleição dele. Nós interrompemos aquela agenda, né? E o Sartori, então, não conseguiu, mesmo tendo a sua maioria. E o governador Eduardo Leite, que disputou com Sartori, disputava, inclusive, para ver quem era o mais amigo do Bolsonaro. Não sei se os amigos lembram. Eu lembro. O Sartori chegou a trocar de nome, ele era o Sartonaro, para dizer que era uma mistura de Bolsonaro com Sartori. Tem que dar responsabilidade a quem tem nessa hora, que a gasolina está 7,50. Tem responsável. O voto de quem votou, ok, mas quais foram as lideranças que induziram o povo a isso? Volta para as privatizações. Né? O Eduardo Leite, então, que brigou tanto com o Sartori na eleição, terminando a eleição, se juntaram e formaram na Assembleia Legislativa o governo que mais tem base parlamentar é do Eduardo Leite. E aí passou o boi, passou a boiada a nível nacional com o Bolsonaro e também passou aqui. Sem gente, sem participação de pessoas, sem nem os deputados estarem presencialmente na Assembleia, foi tirado da Constituição um artigo que garantia que os cidadãos e as cidadãs tinham o direito a escolher, querem ou não querem vender uma empresa pública. Tiraram da Constituição e já foram torrando nos pila a qualquer custo. Veja a nossa CE. A CE distribuidora foi vendida a R$100 mil. Não é 100 milhões, Diego. Se nós fizéssemos uma vaquinha, os amigos, nós comprávamos a CE, 100 mil. Ah, mas isso foi um preço simbólico, porque tinha uma dívida de ICMS que é verdadeira. Sabem por quê, prezados amigos? Porque o Sartori e o Eduardo Leite definiram politicamente de não priorizar o pagamento do ICMS da CE, para inviabilizar a empresa. Venderam por R$100 mil, sem colocar nenhuma obrigação para a nova concessionária. Vocês viram agora nesse último vendaval que não foi lá tão grande. Tem gente que até a semana passada, Diego, estava no escuro. A região sul quase toda, a região metropolitana, pequenos, micros empresários perdendo tudo, chorando porque estragou seus estoques. Quem é o responsável para isso? É esse negócio mal feito, né? Vender por ideologia, sem fazer contas, sem botar critérios, sem deixar de emitir mais de 1.000 servidores, contratando outros sem treinamento. Agora dá um vento, dá um raio, bate uma árvore num fio, não tem gente qualificada e a população, a nossa economia está pagando esse preço. Por isso, Aragão, por fim, nós vamos lutar para que esse negócio mal feito também na Corsan não ocorra, viu? Se depender do PT, essa empresa altamente lucrativa, né, 400 e tantos milhões de lucro o ano passado, 480 milhões de lucro, contribuindo enormemente para a economia do nosso estado, presente em quase todos os municípios, e o governador, que já não governava, deixou os prefeitos e prefeitos numa insegurança jurídica, negligenciou irresponsavelmente, mas ainda não está vendido. Nós vamos lutar para que o PT, de novo, salve a nossa Corsan, salve a nossa água, salve o nosso banco público, o Banrisul altamente lucrativo, por fim. Se não está produzindo políticas públicas, o nosso Banrisul, para a agricultura, para o setor da cultura, pequenos e micros empresários, para a nossa indústria, é porque não tem decisão política. O banco é público, quem indica o presidente é o governador. Deveria estar num outro ritmo e prestando um serviço melhor para a nossa população. Certo, então vamos para um pequeno intervalo, é isso, Lennon, diretamente de Camaquã. Lembrando que nós estamos aqui na Cidade Baixa, aqui. Tá legal, professor, eu gosto quando tu joga solto assim, que nem o Inter de 2006, sabe? Que jogava solto. Né? Nós jogando solto é bom. E já com candidato de peso, Edgar Preto, seguimos com a nossa pré-sabatina dos pré-candidatos ao governo. Vai lá, professor. Deputado, dando segmento aqui. O Rio Grande do Sul sempre foi um estado de referência, sempre teve indicadores sociais acima da média nacional, isso historicamente, isso teve muito associado sempre à qualidade do serviço público do estado do Rio Grande do Sul. Porém, nos últimos anos, a gente vem enfrentando uma redução nesses números, o nosso estado deixou de ser líder em relação a indicadores sociais e, recentemente, inclusive, passou por um processo de reforma administrativa.
mexendo bastante na estrutura dos direitos e deveres dos servidores. É possível reverter esse quadro? É possível que nós voltemos a ter indicadores sociais, sobretudo na educação, na saúde, que o Estado do Rio Grande do Sul volte a ser referência no quadro nacional nesse cenário, ou necessitamos de uma mudança também na relação com os servidores públicos, na relação com a própria prestação do serviço? Gostaria de ouvir sobre isso, porque esse cenário é recente, mas é um cenário desolador para o Rio Grande do Sul e para o gaúcho em geral. Aragão, é sempre boas as tuas perguntas para essa reflexão. Obviamente, a gente respeita quem pensa o contrário do que a gente pensa, mas temos que pontuar muito bem a nossa posição. Não se faz política pública sem ter os servidores, que são os agentes do Estado, trabalhando com autoestima. Vamos partir disso. Nesse último período, constituir uma narrativa e apresentar para a sociedade que os inimigos do Estado são os servidores públicos. Os responsáveis pelo desequilíbrio financeiro do nosso Estado são os servidores públicos. E nós queremos, claro, olhar com responsabilidade as finanças públicas, temos que sempre revisar os salários de quem ganha menos com aqueles que ganham mais, tentar sempre aproximar um do outro para não ter uma disparidade tão grande, mas o fato é que a ampla maioria absoluta dos servidores são homens e mulheres que estudaram muito, passaram no concurso público e o salário é baixíssimo. E foi colocado que são marajás. Imagine um trabalhador da segurança pública, da Brigada Militar, da Polícia Civil, da SUSEP, da agentes, enfim, dedicam as suas vidas a cuidar da população, tendo que todo mês financiar o seu salário no banco. Professoras que trabalharam a vida toda, Aragão, tiveram o seu contra-cheque diminuído os valores depois de terem contribuído a vida toda como aposentado, diminuiu o salário. Isso é um desrespeito. Mas quando o Sartori assume, ele joga a responsa pro Tarso, né? Que mexia lá no dinheiro. Esqueci o nome do dinheiro. Me ajuda aqui. Depósitos judiciais. Depósitos judiciais. Então, Diego, a pergunta a tua observação também é importante. Tanto o Olívio como o Tarso, nós não vendemos nenhum patrimônio público, nós não aumentamos impostos. Na época, nós pagávamos a dívida com a União em torno de 240, 250 milhões por mês. Nós não atrasamos o salário dos servidores um dia e nós demos aumento. E nós tínhamos política pública para a agricultura, nós tínhamos a política pública para os pequenos e microempresários, nós tínhamos a política para a indústria. Vou dar um dado só, em parênteses. A carteira de crédito do Banrisul, quando o Tarso Genro assumiu, que ganhou da Ieda Cruzius, a carteira de crédito, que é o dinheiro emprestado, era 17 bilhões. Quando o Tarso saiu, era 36 bilhões, nada de graça. Dinheiro emprestado, políticas públicas bem formuladas, com juros subsidiado, e foi neste momento, naquele momento, que todo ano nós comemorávamos, Aragão, a nossa economia crescia acima da média nacional. E hoje nós deixamos para trás. Se vangloria de um superávit e não se importa das empresas fechando, empresas falindo, não se importa com o desemprego, não se importa com a fome, não se importa daqueles que produzem, que é essencial para a nossa vida, que é botar comida na mesa. Então, os tempos em que o Estado enfrentou a crise fazendo investimento passou, o desemprego diminuiu, o nosso PIB cai e a gente não reage positivamente porque não tem como setores públicos, aliás, setores privados, setores econômicos que são importantes para a nossa economia reagir numa crise como essa se não tiver a participação do Estado. Nós somos responsáveis pelas finanças públicas, mas o Estado tem que fazer os investimentos do tamanho que o Estado precisa. É assim que a gente vai fazer o povo consumir mais. Vejam vocês, queridos amigos, o mínimo regional foi constituído, criado pelo Olívio Dutra. Desde a época da criação do mínimo regional, que sempre é uma referência, especialmente para as categorias mais vulneráveis, nunca deixou de dar aumento, pelo menos conforme o acumulado das perdas da inflação. 2020 foi o primeiro ano que não foi feita a reposição da inflação do mínimo regional. Não teve aumento. 2021 foi votado no final do ano, 5 e pouco por cento, quando as perdas acumuladas eram mais de 10%. Santa Catarina e Paraná, nossos estados vizinhos, deram todos os anos a reposição da inflação para o mínimo regional. O que aconteceu no PIB do Paraná em 2020? A queda foi 3,8%. A queda do PIB em Santa Catarina, 0,9%. Vocês sabem quanto foi a queda do PIB do Rio Grande do Sul em 2020? Foi 6%.
ou seja, muito acima da média nacional. Esta é a maior prova de que a economia não vai reagir se a gente não tiver o Estado induzindo o crescimento, colocando as estruturas no Estado para financiar setores que são importantes para gerar emprego, que são importantes para o nosso PIB. E assim nós fizemos, a gente não sobrevive só do passado. Mas o que nós produzimos lá atrás no governo do Olívio, do Tarso, do presidente Lula, da presidenta Dilma, foram fundamental. Veja, vocês, na época do presidente Lula, nós vivíamos o pleno emprego. Na época do presidente Lula, o salário mínimo nacional crescia em torno de 76% em média todo ano. Qual é que era a nossa opinião lá e continua sendo? É que se o trabalhador tiver com dinheiro no bolso, Aragão, ele não guarda no colchão, ele vai comprar o que ele precisa. Ele vai trocar de geladeira, vai comprar um fogão novo, ele reforma a sua casa, ele passeia mais, ele se alimenta melhor, e aí o empresário vende mais e a indústria fabrica mais. Foi este modelo que levou, queridos amigos e amigas, a economia brasileira a ser a 6ª economia do mundo. Hoje nós somos a 12ª com perspectiva negativa de cair ainda mais, porque o poder público esquece os setores produtivos. Na época, mais um exemplo para ver como era o cuidado com as pessoas, o barril do petróleo, Aragão, era comercializado em dólar, porque em dólar a média sempre é dólar. Global, né? O barril do petróleo na época do presidente Lula era $146. E a gasolina no governo do presidente Lula não passou de R$ 2,50. Hoje o barril do petróleo está $114, $115. Muito abaixo do que era antes. E a gasolina está R$7,50 em média. Porque a Petrobras deixou de lado o desenvolvimento do nosso país, deixou de lado a política de gerar emprego, está tirando dinheiro dos pobres do nosso país para dar para os grandes monopólios do petróleo no mundo, para dar lucro para os acionistas da Petrobras. E essa política errada vai ser colocada em jogo agora. Por isso que o teu voto é muito importante. Vocês têm essa oportunidade, através do seu título, de virar essa página, mudar esse jogo, viver de novo o pleno emprego, tirar de novo o Brasil do mapa da fome, garantir que as pessoas vivam felizes, consumindo. Crianças, pais e mães não podem dormir de noite, Aragão, preocupados se suas crianças terão comida para comer no outro dia. Nossos governos, nacional e estadual, se Deus quiser, nós ter essa de novo a oportunidade, ninguém vai conviver com a fome, porque nós seremos intolerantes contra a fome. E aumentar a oportunidade, porque o povo não quer esmola, quer uma oportunidade. E o presidente Bolsonaro que demitiu hoje o presidente da Petrobras, né? É uma atrás do outro, e assim vão caindo, né? Um governo que já não é mais governo. Governa com essa paixão pela desunião, pregando a desunião, pregando ódio, pregando rancor. E quem está precisando de emprego hoje, gente? Os agricultores que enfrentam a seca, pais e mães passando por necessidade não querem ódio, não querem briga, não querem desunião. Essa gente quer que a gente se una para apresentar um projeto diferente para o nosso Rio Grande, para o nosso país. E é isso que nós estamos fazendo, simbolizando a nossa caminhada até aqui com a união. Deputado, por outro lado, também é preciso debater o quanto o seu partido, quanto o seu campo político também aprendeu ao longo desses anos afastado do governo, né? São 8 anos, 2 mandatos. Que tipo de avaliação interna o partido fez com relação a, não sei, esgotamento das propostas, esgotamento das políticas públicas, uma reavaliação, inclusive, de lideranças, enfim. Gostaria de ouvir um pouco sobre o que mudou ao longo desses 8 anos com relação ao seu partido, o que há de novo nesse processo eleitoral que a gente possa enxergar nesse quadro. E, especialmente, eu queria lhe questionar sobre uma questão que a minha área é administração pública, sempre me preocupou muito. Nos últimos anos, eu vejo os partidos políticos cada vez mais ausentes da formação partidária. Isso repercute diretamente na hora de assumir cargos, na hora de estabelecer políticas públicas como gestor. Vejo muito o discurso do empreendedor ou do profissional liberal que ingressa na administração pública e taxa a administração pública de engessada por desconhecer as peculiaridades da administração pública. São lógicas distintas. Nesse sentido, é necessário que os partidos tenham uma preocupação com a sua formação dos seus quadros, não apenas do ponto de vista
político, ideológico, mas também do ponto de vista da administração pública, e como o senhor vê o seu partido neste momento, preparado ou não para esse processo eleitoral? Aragão, esse exercício a gente faz sempre internamente no nosso partido. Eu sempre sou perguntado, e autocrítica, mas nós fizemos isso todo santo dia. Obviamente, elas vão fazer isso no Jornal Nacional, nós fizemos nas nossas reuniões internas. Pode fazer aqui. A gente discute, a gente diverge, a gente coletivamente exercita na plenitude a democracia interna. Não é por acaso que o nosso partido não sucumbiu. Botaram na cabeça das pessoas, na eleição última, que bastava tirar o PT do poder que os problemas do mundo seriam resolvidos. Bastava tirar o PT do poder que ia ter mais emprego, as pessoas iam viver melhor, e muitos trabalhadores acharam que era verdadeira aquela afirmação. E caíram, deram esse mergulho no escuro, e hoje tem no poder um cidadão que, na minha opinião, respeito quem pensa o contrário, não tem as mínimas condições de estar à frente de um país como o nosso. Ou vejam vocês, quem é dos brasileiros que não ficou triste vendo o presidente da República indo representar o nosso país em Nova York, no encontro da ONU, e o presidente não conseguiu fazer uma refeição num restaurante porque não se vacinou? Mas como assim? Que falta de amor ao próximo, que falta de amor próprio. Então é um ser que foi eleito que tem diferença com qualquer outro mandatário, independente do partido político, porque tem esse apreço pelo fascismo, de sapatear na frente dos outros. Não pode ver alguém que pensa o contrário do que ele pensa, não pode ver uma mulher fazendo uma pergunta na sua frente que expressa todo o machismo. Esse machismo que nós lutamos todos os dias contra ele, porque ele oprime e ele mata. E por isso que o PT voltou-se a se organizar, perdemos espaço, sim. Na última eleição foi dito aqui, o Miguel Rosseto não foi para o segundo turno, fez uma votação boa, fez tudo que pôde naquele momento, nós fizemos 17% dos votos, nós não fomos para o segundo turno, o Haddad fez aqui 21%, mesmo assim, repetindo, somos a maior bancada na Assembleia Legislativa, tem uma bancada importante federal, temos o senador Paulo Paim, nós não sucumbimos porque as nossas raízes são profundas. Nós não nascemos nos palácios. O PT não nasceu no parlamento dos mandatos que nós nos orgulhamos muito. O PT nasceu do chão da fábrica, veio da luta dos agricultores, veio da rebeldia da juventude, vem da rebeldia da juventude, vem da coragem das mulheres, vem dos intelectuais, dos progressistas que não se entregam, E nós sempre trabalhamos a questão da formação, não quanto eu acho que nós podemos trabalhar. Nós estamos ainda com essa prioridade da formação, mas eu agora, fazendo também o exercício, que é uma característica nossa, eu vou passar agora no mês de abril, região por região, fazendo grandes assembleias populares, discutindo desenvolvimento regional. Eu quero saber da opinião do comerciante, do pequeno microempresário, do agricultor, do cooperativista, da agroindústria. Quero saber a opinião das lideranças, independente de partido político. Eu irei convidá-las. Nós vamos constituir mesas plurais com muita participação. Nós vamos apresentar um programa de governo muito dialogado, com muita transparência com a população do nosso estado, com os setores produtivos, para oferecer um projeto que fique em pé, um projeto verdadeiro, com muita participação, para ser colocado em prática quando nós, se Deus quiser, ganharmos a eleição e, de novo, comprovar que esse Rio Grande pode muito mais do que está tendo. Papo que é bom, dura pouco, professor? Vai para a última, então. Vamos lá. Teremos seguramente oportunidade no futuro próximo de discutirmos os planos de governo, e aí avançaremos sobre temas como saúde, educação, segurança, enfim. Mas queria lhe ouvir um pouco também se terá um espaço especial no seu plano de governo a questão das políticas contra a violência contra a mulher, Ou seja, é um dos temas que o senhor tem um trabalho do ponto de vista da sua atuação, além da questão da agricultura. Queria lhe ouvir um pouco sobre isso, porque o cenário dos últimos anos é um cenário de afastamento com relação a essas políticas públicas em âmbito federal. E, obviamente, os estados têm um papel importante nisso, segurança pública é uma competência estadual. Queria lhe ouvir um pouco se isso vai ter um espaço importante na sua agenda. Com muito prazer, professor, eu trago a nossa opinião. Nós tivemos no governo do Tarso Sujeira uma Secretaria Especial de Política para as Mulheres, primeiro e único governo. Lá no governo do Olívio Dutra também tivemos espaço importante de formulação de políticas.
nós vamos discutir tudo isso, Aragon, nas nossas assembleias populares, em cima já de diretrizes do nosso programa, quais as políticas que haverá representação feminina no governo? Porque a gente olha para o governo federal e não encontra representação feminina. Vai ter uma vice feminina? Vou dar o primeiro exemplo. Eu sou o primeiro pré-candidato do meu partido, que na coordenação da sua pré-campanha, nós temos paridade. A metade da minha coordenação são homens e a metade são mulheres. Pela primeira vez, a Secretaria do Partido da Juventude foi convidada para compor a coordenação da nossa pré-campanha. Pela primeira vez, a Secretaria de Combate ao Racismo foi convidada para compor a coordenação de campanha de um pré-candidato, logo mais candidato. As mulheres da mesma forma. LGBTQIA+, pela primeira vez o PT convidou para fazer parte de uma coordenação de campanha. Então, a nossa coordenação é plural. E assim nós queremos construir, se tivermos a oportunidade, um governo plural, além de democrático, transparente, governar com participação. Revisar, a gente não vive só do passado, mas nós, nesse debate, estamos atualizando o nosso programa para colocar em prática logo mais. Não é mais admissível, Aragon, a gente está num estado que os casos de feminicídio só aumentam. 97 mulheres perderam suas vidas no ano passado. Vítimas de feminicídio, pelo fato de serem mulheres. Nenhum homem pode se sentir tranquilo sabendo que as mulheres têm medo de circular na rua de noite, com medo de encontrar um homem que não aceita que o não de uma mulher é não em qualquer circunstância. E é por isso que eu tenho me dedicado a conversar com os homens. Eu luto todos os dias essa mudança cultural, pessoal, para a gente poder ser um agente dessa transformação. Nós temos que esses homens incomodados com a violência, com o preconceito, com os desrespeitos, se unir também e falar dessas relações. Falar de uma paternidade ativa, falar de um homem que não aceita desrespeito nem contra a sua mulher, nem contra a mulher do próximo. As mulheres podem estar aonde elas quiserem, a nossa sociedade é livre. Então eu não quero nem mais nem menos. Eu quero direitos iguais. E o meu governo, se eu tiver essa oportunidade, nós vamos comprovar. Uma vice-mulher, quem sabe? Se Deus quiser, tomara, né? Já vi que o Beto está fora e tal. São 3 nomes, né? São governador, vice e senador ou senadora. Né? Deputado, 1 minuto conseguimos para fazer as considerações finais? Claro, minha palavra é só de agradecimento aí pela generosidade do espaço, esse belo programa. Tive a oportunidade de me comunicar certamente com milhares de ouvintes, de internautas, São Borja, Alvorada, Costa Doce, pessoal todo ligado conosco aqui. Então é um grande privilégio esse convite, estou sempre à disposição, tenho falado com muita gente Rio Grande afora, pelo rádio, pela televisão, pelo jornal, presencialmente, estou andando bastante, estou com o pé na estrada, visitando município por município, sem fazer distinção, chego, visito o prefeito, a prefeita, peço licença, me apresento e estou muito entusiasmado, porque aonde eu tenho chegado não tem porta fechada. As pessoas me recebem muito bem, independente se é partido A, partido B, que tem outro candidato, terão outro candidato, mas dizem que é bom que o PT te escolheu, porque me conhece, fui presidente da Assembleia, priorizo o diálogo, de novo, respeito quem pensa o contrário que eu penso, convivo com as diferenças e aprendo com elas. Por isso, sou pré-candidato a governador pelo PT, ao lado do presidente Lula, que, se Deus quiser, vai voltar a governar o nosso Brasil e botá-lo nos trilhos novamente. Gostaria de agradecer ao seu assessor, Molina, que sempre me responde, não importa a hora, ele está aqui, até... Molina, aí a gente vê o reflexo de uns candidatos, tem uns que nem me respondem. Depois me encontra, não vai me convidar? Já está convidado, amigão. Então, gente, até semana que vem, o pré-candidato do Patriotas, Marco... Camilo, como é que se pronuncia? Marco Delanina, esse mesmo. É o nosso pré-candidato da semana que vem. E já começa, o Leno rindo lá. Leno, não vou mudar, Leno, não adianta, sou eu, Leno. No semana que vem voltamos e em breve já está aqui também, o Faridão aqui já vai participar do prorrogação com a galera aí que está chegando aí. Então, semana que vem tem mais gente e voltamos, né, professor? Volta, né? Diz que volta.